Grande abraço para todo mundo, estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. A partir de agora vamos deixar você bem informado, vamos trazer as principais notícias do esporte. Tudo que está rolando no ambiente esportivo, você vai saber a partir de agora. E o que vai acontecer também durante o final de semana, que promete ser de muitas definições. Aqui em Alagoas, por exemplo, nós já teremos uma definição nos próximos dias. Teremos partidas pelo segundo turno do Campeonato Estadual, fase semifinal, e em menos de, eu poderia dizer, quase 48 horas, nós vamos ter a definição do confronto entre CSA e Coruripe, que jogam amanhã, no sábado, fazem a primeira partida no estádio Gerson Amaral, e o segundo jogo programado para segunda-feira aqui em Maceió. O CRB que vai também se preparando, reta decisiva para 2 clássicos contra o Asa, em busca de vaga na final do Campeonato Alagoano. São os ingredientes do Campeonato Estadual. E ainda repercute bastante porque ontem nós tivemos em seus bastidores mais movimentação diante do julgamento de atletas envolvidos na confusão do primeiro clássico da temporada, onde o CRB venceu no estádio Rei Pelé. Naquele jogo que foi marcado por confrontos entre torcedores, policiais e todas as cenas que nós já repercutimos aqui no Canal Esportes. Por falar nisso, ontem também teve audiência, uma audiência que teve participação de vários segmentos envolvidos no esporte, membros de organizadas, pessoal do Poder Judiciário, pessoal da Federação Alagoana, dirigentes, para poder debater justamente esta situação imposta pelo tribunal, onde a federação também acatou a proibição das organizadas em todo o estado, as duas maiores torcidas de CSA e do CRB nos estádios alagoanos durante a disputa das partidas desse campeonato estadual. Eu diria assim, que a proibição em caráter, eu diria, oficial. Não pode entrar com adereço de torcida organizada e tudo isso ainda permanece. Daqui a pouco você vai saber o que é que aconteceu ontem nesta audiência, que teve inclusive a presença dessas pessoas envolvidas no esporte de Alagoas. Também nós vamos divulgar daqui a pouco em primeira mão para você o sorteio da Liga dos Campeões da Europa. Já temos duelo definido na fase semifinal da competição. Os campeonatos estaduais no final de semana, fase decisiva no Rio e em São Paulo. E os gols da Copa do Brasil, né? Tivemos partidas ontem e você daqui a pouco vai saber o que aconteceu e foi destaque durante a quinta-feira, quais as equipes classificadas, quais aquelas que abrem vantagem para o duelo da volta. Daqui a pouco você vai saber também aqui no Canal Esportes, além das manchetes da Gazeta, 81 anos de tradição, e você vai ver o que a Gazeta está destacando na capa de esportes. Daqui a pouco, é logo após o intervalo. O Canal Esportes desta sexta-feira está apenas começando. Voltamos já. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Estudar no mais bem estruturado Centro Universitário de Alagoas faz toda a diferença. Vestibular Sesmac. Escolha o seu curso e faça a diferença. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo.
Legal, agora sim, começando o canal Esportes, lembrando que estamos ao vivo neste exato momento pelo portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro, o maior conteúdo online do estado que traz para você a possibilidade de poder acompanhar em alta definição a programação da TV Mar Canal 25. 3377-9097 é o telefone. Você liga, vai interagir com a produção do programa, vai trazer seu assunto para ser pauta aqui no nosso programa e nós vamos estar sempre repercutindo estas informações. Nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br e também temos através do YouTube o nosso canal, onde você pode acompanhar na íntegra todos os programas já apresentados ao vivo aqui pela TV Mar Canal 25 da NET. Basta digitar na aba pesquisa, onde você encontra justamente lá na página principal do YouTube, esse nome que está aparecendo aí no vídeo, TV Mar Canal 25. Coloca lá, dá um clique e de cara você vai ver a logomarca da nova TV Mar e, consequentemente, todos os programas já apresentados, já exibidos aqui ao vivo para você que é assinante da NET. Tá certo? Qualquer horário você pode assistir, não tem problema. Em mais 40 minutos, o canal Esportes desta sexta-feira, dia 24 de abril, vai ser colocado, vai ser publicado para que você possa acompanhar também no final de semana. Notícias fresquinhas do futebol de Alagoas, tá certo? Vamos abrir o programa de hoje falando do Giro Internacional, né? Tem assuntos relacionados ao tênis, tem também notícia relacionada à derrota da seleção brasileira no beach soccer, né? Daqui a pouco você vai acompanhar mais informações do futebol, vamos trazer gols da Copa do Brasil, a preparação dos clubes para a semifinal do Campeonato Alagoano. Pois é, reta decisiva no Campeonato Estadual e daqui a pouquinho você vai saber esses detalhes. Mas vamos abrir o canal Esportes de hoje com esta matéria, trazendo o Giro Internacional. O tênis é assunto e, consequentemente, o Brasil, que perdeu para a Argentina no futebol de areia. Vamos ver. Be back playing at my best level again, and I will work until that happens. Of course, now I'm happy because my performance was better than yesterday. I have another opportunity to play tomorrow, a great match, hopefully. Pelé é visto sob o olhar pop art do americano Andy Warhol. É isso mesmo, esta é apenas uma das obras que poderão ser vistas na exposição Pelé, Arte, Vida e Futebol, que será aberta ao público no dia 26 de setembro em Londres. Na capital inglesa, para divulgar o evento, o rei contou como foi o encontro com o artista. He make a joke with me and say, "Listen, I'm gonna make you famous all over the world." He got the boy say, "You know this?" I say, "Of course I know this." I say, "Okay, I'm gonna make one no." Pois é, você acompanhou então todas essas homenagens que acabam sendo colocadas para o Rei Pelé na divulgação de eventos pelo mundo inteiro. O principal jogador, né, tido como o maior jogador de todos os tempos, o Pelé, brasileiro, e que brilhou com a camisa da seleção durante 3 Copas do Mundo, né, onde levantou o troféu, participou de conquistas, né, onde o Brasil chegou a ser até tricampeão em 70 e logo depois de 24 anos o Brasil voltou a conquistar o Mundial, que foi em 94. Depois, 8 anos depois, acabou também conquistando mais um, que foi em 2002, e hoje o Brasil está buscando o seu 6º título mundial, não é? Poderia ter sido aqui, né, no nosso país, ano passado, mas o Brasil não foi bem e teve todo aquele desdobramento que nós acompanhamos, aquele fato histórico, a derrota para a Alemanha pelo placar de 7-1. Após a eliminação do Flamengo no Campeonato Carioca, o clima do Vasco foi de festa. Todos nós sabemos do histórico recente de vantagem do Flamengo em resultados contra o Vasco, principalmente em decisões.
O Vasco teve a oportunidade domingo de eliminar um concorrente direto na luta pelo título estadual. E agora se prepara para enfrentar o Botafogo. Todas as atenções agora sendo depositadas para esse duelo, o primeiro da final do Campeonato Carioca, previsto para o próximo domingo. Martins Silva falou, goleiro do Vasco da Gama e da seleção uruguaia, a respeito desse assunto. Desacuerdo por causa da camisa celeste de Uruguai. Siempre que seja bem recebida por parte da história do clube e da torcida, vamos continuar usando. Entre os jogadores é grande, mas para Martins Silva. Dele aí, Felipe, por favor. Dá sequência depois na entrevista dele aí, depois que o material do Sport TV aí, que nós estamos reproduzindo aqui no canal Sport, chegar, para que a gente possa trazer o Martins Silva nessa sequência aí, falando da preparação para enfrentar o Botafogo. A primeira parte, claro, do material, trouxe esse uniforme que ele utiliza azul, que é, eu diria, uma homenagem que o Vasco da Gama buscou fazer pelo fato dele representar a seleção uruguaia. Inclusive foi convocado para a Copa do Mundo vestindo a camisa da seleção uruguaia. Não é titular, mas foi convocado para a seleção uruguaia. Então o Martins Silva fala agora desta decisão no Rio de Janeiro, o foco é o Botafogo e o Vasco enfrenta no próximo domingo este primeiro desafio. Vamos ver. Na história vai ficar quem vence esta final. Essa é a conversa arruinada com uma folga do clube. A ideia é tirar o Flamengo da cabeça dos jogadores. O rival é quase assim proibido. Tá morto, pai. Eu não vou falar do Flamengo. Tá de férias. Fala do Botafogo. Pois é, uniformes, torcida, muita gente comprando ingresso para essa primeira partida da decisão do Campeonato Carioca. Vamos dar uma olhada então no horário para deixar você bem informado deste confronto que marca justamente a decisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Vasco e Botafogo jogam domingo no Maracanã às 4 da tarde. O duelo da volta está previsto para o próximo domingo, dia 3 de maio, no Maracanã também, no mesmo horário, às 4 da tarde. A artilharia do Campeonato Carioca tem o Fred do Fluminense, né? O Fred é artilheiro do Campeonato Carioca, tem 11 gols. Logo depois, o Rodrigo Pinho, do Madureira. Esse jogador que é atacante, está sendo pretendido por grandes clubes do Rio de Janeiro. Tem 9 gols, é o vice-artilheiro da competição. O Alexandre do Flamengo e o Marcelo Cirino terminaram também a participação deles com 9 pontos, com 9 gols, desculpa. Quer dizer, desses artilheiros aí, o único que pode ainda chegar a essa condição é o Gilberto, que é o 5º colocado na artilharia, atacante do Vasco, que tem 8 gols. Se fizer mais 3... nesses 2 jogos contra o Botafogo, ele será um dos artilheiros da competição ao lado do Fred, que terminou a participação dele com 11 gols. Se fizer 4, pode ser 2 domingo e outros 2 no outro domingo, não tem problema nenhum. Será o artilheiro isolado do Campeonato Carioca, mas é muito difícil disso acontecer. Depois da suspensão no UFC, Anderson Silva agora declarou publicamente que pretende participar dos Jogos Olímpicos no Rio 2016, no próximo ano, pelo Taekwondo. Vamos ver. Para os outros lutadores, a ruim chegou uma concorrência pesada. Seria justo um esporte olímpico ele vinha falando 1 ano antes das Olimpíadas de 2016 ele querer participar? Anderson Silva até começou no Taekwondo, mas parou com 17 anos. Hoje tem 40. Claro que vai haver as dificuldades de adaptação, mas é um desafio que eu estou disposto a enfrentar, até mesmo passar vergonha. Foi uma resposta a outro ataque de Guilherme Félix, que desabafou numa rede social e depois apagou. Como país sede, o Brasil tem direito a indicar 4 atletas. E a única definição até agora é que uma dessas vagas será dada a um peso pesado masculino, exatamente a categoria do Anderson Silva. Mas isso não significa que ele vai ganhar isso de presente da confederação. O principal adversário de Anderson nessa categoria seria justamente Guilherme Félix. Minha bagagem, eu acho que no taekwondo não daria muita coisa não para ele. Seria rápido. Para fechar, só está faltando a notícia boa. Numa palavra, marketing. Para a gente, enfim, esse desejo dele foi uma loteria, né? Eu diria que nós ganhamos na Mega Sena, né, campeão? Alguma dúvida do valor desse bilhete premiado?
Eu vou dar a minha opinião, que não sou de ficar em cima do muro a respeito desse assunto, mas acho que isso é de uma falta de sensibilidade tremenda com quem dedicou a vida inteira a um esporte. E eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá onde eu quero, para que vocês em casa entendam qual é o meu posicionamento a respeito desse assunto. Nós temos aí o Rodrigo Félix, né, que é hoje o mais indicado para assumir e para receber justamente do comitê esse direito de participar das Olimpíadas. Você sabe quanto tempo esse rapaz deve estar se preparando, sonhando com essas Olimpíadas aqui no Brasil? Então é isso que... Você sabe quanto tempo um atleta se prepara sonhando em participar de uma Olimpíada e de repente um Anderson Silva, que foi flagrado no doping, é um dos grandes nomes no MMA, ele quer cair de paraquedas numa situação como essa, não é? Tá certo que iniciou, mas tinha 17 anos, o cara tem 40 hoje, cara, tudo evolui, minha gente. E eu acredito que aqui no Brasil nós temos que acabar, sabe com o quê? Com essa ideia de estar querendo fazer média, sabe? Querer dar de presente. E o repórter nesta matéria do Sport TV, ele foi muito feliz quando ele disse que não espere um presente. Eu espero que não tenha mesmo um presente não, que seja por méritos, porque representar um país numa Olimpíada não é brincadeira não, minha gente. Representar um país numa Olimpíada é uma questão muito séria, que precisa ser tratada com profissionalismo. O Brasil tem que acabar com esse negócio de estar sempre beneficiando, apadrinhando, dando por parte de amizade, cargos, oferecendo situações na base de amizade, de acordinho. Tem que acabar com essa coisa. O Anderson Silva tem que buscar, sabe o quê? É recuperar o prestígio dele perante aos fãs, que acabaram ficando, eu poderia dizer assim, eu como fã do Anderson Silva, e sempre fui fã dele, até pensei que ele poderia ganhar a segunda luta contra o Chris Weidman, se não fosse aquela forma como ele acabou sendo derrotado de uma maneira tão drástica, né, com aquela fratura. Eu esperava que o Anderson Silva fosse voltar, mas pelos meios legais e não desta forma como nós acompanhamos aí. Eu não estou fazendo aqui pré-julgamento não, mas no momento que são feitas várias análises, e em todas essas análises o cara cai, nós não temos como contestar, minha gente, aqui não. Então ele precisa recuperar o prestígio até em consideração aos fãs dele, assim como eu fui um dia, porque fiquei, com toda sinceridade, eu fiquei estarrecido quando soube, até demorei a acreditar que o Anderson Silva tinha sido flagrado no antidoping e que acabou sendo confirmado. Então ele precisa recuperar esse prestígio, não cair de paraquedas em outros esportes, abandonar aquilo que ele construiu no MMA para poder tentar justamente uma vaguinha numa Olimpíada aqui no Brasil, sabendo que temos outros atletas muito à frente dele e que já se preparam há muitos e muitos anos, sem interrupções, para esse esporte que é tão bonito, o Taekwondo, que é uma apresentação fantástica para quem não sabe, tá certo? Vamos ao intervalo agora. Próximo bloco nós vamos trazer gols da Copa do Brasil, ainda tem muitas notícias do esporte. Vamos dar sequência já, logo depois do intervalo, aqui ao canal Esportes. Voltamos já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E um design, uma revolução. Libera o impulso responsável pelo comichão. Vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais.
frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa, o melhor da fruta para a sua família. Eu tive a experiência de sair do meu corpo. Primeiro flutuei com o vento. Depois me vi pelos olhos dos outros. Eu fui um pássaro, fui um idoso, fui criança, fui minúsculo. Me senti livre, excitante, renovado. E aí eu voltei pro meu corpo. E gostei de ser eu. Novo Honda Civic 2015. O carro onde você quer se ver. O Marcelo é do time da defesa e adora tirar fotos com os amigos. Mas ele sabe que nem toda foto é legal. O time do ataque gosta de fazer filmes e fotos estranhas, de crianças sem roupa ou fazendo coisas que as machucam. Se alguém tentar fazer isso com você ou te convencer de que é legal, diga não. E conte para alguém em quem confia. Ou ligue para o número 100 e denuncie tudo para quem atender. Fique atento também ao compartilhar suas fotos na internet. Não se exponha. Defenda-se. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. E depois do rápido intervalo, olha, não perca tempo, tá? Acesse o portal gazetaweb.com e acompanhe ao vivo toda a programação da TV Mar Canal 25, tudo em alta definição, tá? Lá você também tem outras informações, você não perde um detalhe sequer também acompanhando a nossa programação pela internet. É a mesma coisa para você que é assinante da NET. Muito obrigado pelo carinho e por estar conosco. canalesportes@tvmar.tv.br é o nosso e-mail, 3377-9097. É o telefone para você interagir com a produção do programa e o nosso canal no YouTube é o TV Mar Canal 25, você digita e vai poder acompanhar também na íntegra todos os programas já apresentados ao vivo aqui pela TV Mar Canal 25 da NET. Vamos dar uma passada agora aqui na sequência do Canal Esportes no jogo da final do Campeonato Paulista. Tá, vamos habilitar sim. Na final do Campeonato Paulista, duelo deste final de semana. Primeiro jogo entre Santos e Palmeiras. Palmeiras e Santos, os finalistas da competição. Vamos dar uma olhada então. O duelo está programado para também domingo, às 4 da tarde, na Arena Palmeiras. Olha só como é que é, uma competição com clubes estruturados. O Palmeiras vai jogar em casa, meu irmão, a final. Literalmente em casa. Não é essa palhaçada que a gente vê no Rio de Janeiro, clubes centenários de torcida, para brigar pelo Maracanã, posiçãozinha no Maracanã. No Vasco, no Rio, só o Vasco tem estádio, meu irmão. No Rio, só o Vasco tem estádio. É uma vergonha um negócio desse. Mas você sabe o que acontece? O problema disso tudo é que os dirigentes não são cobrados. A mesma coisa acontece aqui em Alagoas. Só o Asa que tem um estádio e mesmo assim é um estádio que pertence à prefeitura, não é dele. Os clubes do interior também. O único que tinha estádio não quer mais, que é o Corinthians alagoano. Estádio próprio. Os outros todos pertencem à prefeitura ou ao Estado, que é o caso do Rei Pelé. Então, assim, como é que nós vamos falar de profissionalização do futebol brasileiro se ao menos os nossos clubes, poucos têm grito de independência como o Palmeiras, como o Corinthians, como o Grêmio, como o Inter, como o São Paulo, que tem há muitos anos o Morumbi, como o Vasco da Gama, que tem o seu próprio estádio. Aí fica essa confusãozinha, com toda sinceridade, rapaz. Não tem como, não tem abertura para uma decisão como essa, para uma reclamação dessa. Tá aí a final do Paulista. Palmeiras em casa joga contra o Santos. No outro domingo, olha aí onde é que o Santos vai jogar, na casa dele. Santos e Palmeiras na Vila Belmiro.
Aí sim, meu irmão, aí sim, nós temos que falar que é uma competição organizada. 4 da tarde, a decisão do Campeonato Paulista, e você vai acompanhar os detalhes, a preparação das equipes, os gols dessas partidas na segunda-feira, aqui no Canal Esportes, tá certo? Vamos dar sequência ao programa, podemos trazer o que, produção, na próxima sequência aí, na sequência aí do programa? Vamos lá, é verdade, já tinha avisado, foi falha nossa aqui mesmo, vamos lá. O técnico Alejandro Zabella não faz mais parte dos planos do São Paulo. A direção desistiu de contratar o treinador. Ele não deu resposta em nenhum momento, só soube do interesse do São Paulo, ficou de analisar, mas descartou, poderia dizer assim, né? Não ignorou o que o São Paulo apresentou. Vamos acompanhar. Alejandro Zabella foi descartado pela diretoria são paulina. O treinador argentino, vice-campeão mundial, adiou a resposta do convite feito pelo São Paulo por 2 vezes. Zabella tinha o São Paulo como 4ª opção e isso irritou o presidente Carlos Miguel Aidar. Se o argentino já é passado no Morumbi, o sonho de ter Vanderlei Luxemburgo ficou distante. O presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, disse ao Sport TV que Luxemburgo manifestou interesse em ficar e que o presidente do São Paulo garantiu que não vai contratá-lo. Sem opções, Milton Cruz segue no comando. Depois da vitória em cima do Corinthians e a classificação para as oitavas de final da Libertadores, o presidente são paulino deu apoio público ao interino. Estou contente de ver o reconhecimento, né? Então, acho que tudo que eu já fiz até agora, só que hoje ele está vendo de perto o meu valor. Mas esse abraço na coletiva não quer dizer que Milton Cruz será efetivado. O São Paulo vai contratar um treinador, seja brasileiro ou estrangeiro, mas sem pressa. Nesse momento, o que eles mais querem é curtir essa nova fase. Essas imagens do vestiário logo após a vitória no Clássico mostram que esse é um novo São Paulo, um time confiante e com muitos motivos para comemorar. Pois é, tá aí então um desfecho, Vanderlei Luxemburgo também descartado, Alejandro Zabella também descartado, o São Paulo permanece então com o Milton aí, né, no comando técnico da equipe. É interino, mas vamos ver até onde vai ser justamente essa condição que está sendo colocada para a carreira deste profissional. Olha, o clássico catalão, tudo definido já na Liga dos Campeões da Europa. Vamos colocar no vídeo, então, aqui na sequência, definição dos confrontos da fase semifinal da competição. Nós tivemos já e sabemos que os classificados, o Barcelona, o Real Madrid, o Bayern de Munique e também a equipe da Juventus, já sabem que vão enfrentar na próxima fase, né, nessa fase decisiva. Barça pega o Bayern de Guardiola e o Real enfrenta a Juventus. Está aqui no Globo Esporte. Semifinais terão duelo entre o técnico espanhol e o time de Neymar e Messi. Equipes de Munique e Madrid decidirão em casa as vagas para a final na Liga dos Campeões. Olha só como é que ficou a distribuição. Barcelona e Bayern de Munique. Aí depois o Bayern joga em casa na Alemanha contra o Barcelona. Primeiro jogo vai ser na Espanha. Juventus e Real Madrid fazem o primeiro jogo na Itália e depois o Real decide a classificação em casa. O Real está muito perto, né? Eu, sinceramente, acho que a Juventus não terá força, não, para tirar do Real essa chegada na final, não. E mais uma final da Liga. O sorteio da UEFA, nesta sexta-feira, definiu o clássico catalão nas semifinais da Liga dos Campeões, treinado por Pep Guardiola. O Bayern pegará o Barcelona na disputa por uma vaga na final da competição. Será a primeira vez que o ídolo enfrentará o ex-clube como técnico. Para quem não sabe, o Pep Guardiola, ele trouxe uma safra e conseguiu fazer o Barcelona jogar de uma maneira que encantou o mundo, né? Só que o Pep Guardiola, ele ganhou esses méritos, isso já era aplicado por outros comandantes. Mas com o Barcelona, o Pep Guardiola conseguiu ganhar o respeito do mundo inteiro, né? Encantou a forma de jogar do Barcelona, que é o estilo tic-tac, onde a bola não para no pé do jogador, né? Vai rolando para um lado, para o outro, rolando para um lado e para o outro, com aquele jogo de paciência, e de repente o time vai avançando as linhas e acuando o adversário e de repente surpreende fazendo o gol. Barcelona encantou o mundo jogando dessa forma, com o Pep Guardiola no comando. E vai ser a primeira vez que ele vai ter a oportunidade de enfrentar. O outro confronto será entre o atual campeão Real Madrid e o Juventus, que volta à fase do torneio após 12 anos ausente. Fantástica essa redenção da Juventus. E talvez esses 12 anos ausentes reforcem essa ideia
que eu já venho trazendo nos últimos dias, que é um time que vem correndo por fora. Essa ausência de chegada do Juventus. Então, isso traz ingredientes para essa fase semifinal. O time de Luiz Henrique começará a disputa contra o Bayern de Guardiola no Camp Nou, em 6 de maio, com a decisão da vaga ficando para Munique no dia 12 do mesmo mês. Já o Juventus, do técnico Maximiliano Allegri, recebe o Real de Carlo Ancelotti em 5 de maio, enquanto a partida de no Santiago Bernabéu será no dia 13. A final da Champions está marcada para o dia 6 de junho, no Estádio Olímpico de Berlim, e terá transmissão ao vivo das maiores emissoras de TV. Tá aí, Gerard Müller, ex-Bayern, e Diully, ex-Barça, francês, exibem a taça da Champions durante o sorteio da UEFA. O Diully, que foi campeão do mundo em 98 com a seleção francesa, onde a Copa foi disputada na França. Era um grande jogador, viu, também. Tem fotos aqui, imagens. Neymar, Messi e companhia acompanham o sorteio no vestiário do Barça. A foto foi numa reprodução no Instagram. O mundo parou, né, para querer saber quem seria, já que havia possibilidade até mesmo do confronto entre Barcelona e Real Madrid. E aqui já é o promocional do confronto, né? Após confirmação do confronto, o Bayern divulgou imagem do duelo com o Barça nas redes sociais. Aí a foto do Messi representando o Barcelona, né? Então tá tudo pronto, tudo definido. Barcelona e Bayern, Juventus e Real fazem os jogos. Certo. Beleza, então a produção já informa que o Mineirinho foi campeão, né? Vamos trazer, então, é surf, né, pessoal? Não é isso? Vamos trazer, então, uma etapa de surf já foi conquistada e o Mineirinho foi campeão. Nós vamos trazer as imagens na sequência do Canal Esportes. Põe na tela. Adriano de Souza passou pelo australiano Kelly Burrow na semifinal e o havaiano uma final muito equilibrada. 17,53 contra 87. Depois de ficar em terceiro em Gold Coast, e agora em primeiro. E você está acompanhando justamente aqui no Canal Esportes essa conquista do Mineirinho, que iguala a Medina em vitórias na elite do surf. O jogador que, aliás, o surfista, né, que declarou logo depois que foi uma honra ser comparado justamente ao Gabriel Medina, que não vive grande fase em 2015 não, né? Está muito abaixo daquele Gabriel Medina que conquistou o WCT no ano passado. Está aí a comemoração do Mineirinho. Com o título em Margaret River, o Adriano de Souza obtém sua 5ª conquista de etapas no circuito mundial. Acabou se tornando o brasileiro mais vitorioso ao lado do atual campeão Gabriel Medina. Pois é, imagens do Sport TV. E você acompanhando todos esses detalhes aqui no Canal Esportes. Está aí a conquista do Mineirinho, assinando a prancha. Valiosíssima, né, uma prancha dessa, com toda sinceridade. É uma qualidade extrema para participar de grandes competições. E nós temos até imagens já também dessa conquista aqui do Mineirinho, já levantando o troféu com tudo que você está acompanhando aí no Canal Esportes. Olha só, totalmente patrocinado, existe um trabalho sendo feito. Ah, beleza, então. A questão do Ricardinho foi lembrada, né, pelo Mineirinho, né, que foi assassinado no início do ano, né, de forma brutal, né. Uma discussão boba, rapaz, que acabou tirando a vida do Ricardinho, que teve todas as referências citadas. Era um dos mais promissores surfistas do país também, que acabou sendo covardemente assassinado diante de uma discussão fútil, rapaz, na fazenda, né, no sítio. O rapaz estacionou o carro na porta, ele foi pedir para retirar, para poder resolver lá um problema junto com o avô e, de repente, teve uma discussão e acabou sendo assassinado. Em sua 10ª temporada no CT, o mais velho e experiente membro do Brazilian Storm, Tempestade Brasileira, como a mídia internacional se refere aos talentosos brasileiros na elite do surf, nunca apareceu tão preparado para buscar o título mundial que ele persegue desde a temporada de 2006, quando debutou no tour que reúne os melhores surfistas do planeta. Aí o momento em que está sendo aí entregue a premiação em Margaret River, mais uma etapa do surf, e o Mineirinho falando, vamos lá. E dedicando a vitória ao Ricardinho, né, o Ricardo dos Santos, que foi assassinado em guarda do Embaú, em Santa Catarina. Aí, dedicando a vitória ao Ricardinho. Dizendo que ele está muito feliz e dedicando essa vitória ao Ricardinho.
Ele disse que está muito orgulhoso de que o próximo evento será em casa, né? Será no Rio de Janeiro. Será aqui no Brasil. Ele disse que vai tentar fazer o melhor dele mais uma vez para tentar vencer a próxima etapa. Então, esse material que trouxe toda a premiação de Margaret River, mais uma etapa no circuito mundial de surf, onde teve justamente mais um brasileiro ganhando destaque, né? E o que é de se lamentar a respeito desse assunto é só o momento vivido, né? Não é, Felipe Ferreira? Pelo Gabriel Medina, né? Gabriel Medina não está bem na temporada, não. Há possibilidade de uma recuperação ainda, mas até agora, nessas etapas do Mundial de Surf, Gabriel Medina deixou a desejar pelo fato de ser o atual campeão, né? Pelo fato de ser o atual campeão e acabou surpreendendo todo mundo, né? A conquista no finalzinho do ano passado, onde derrotou grandes nomes do surf, como, por exemplo, o americano e experiente Kelly Slater. Vamos trazer então aqui na sequência do Canal Esportes Copa do Brasil, né, gente? Na sequência Copa do Brasil, o duelo entre Ituano e Portuguesa, esse primeiro. Vamos lá então, a segunda fase, jogos de ida da competição. O Ituano, jogando em casa, enfrentou a Portuguesa e você vai ver os gols aqui no Canal Esportes. Pode deixar o áudio aberto aí, porque nós vamos trazer justamente toda a narrativa desse jogo, onde nós tivemos os gols e as imagens do Sport TV. Aí o primeiro gol da partida, o gol marcado pela Portuguesa, que está de branco. O passe em profundidade, o toque na saída do goleiro. A Portuguesa fazendo 1-0. Isso significa que o Ituano vai ter que marcar 2, né? Ou significava neste exato momento, né? Mas o Ituano foi lá e conquistou o empate. Aí a comemoração dos atletas da Portuguesa. No segundo tempo, o Ituano conquistou o empate, cobrança de escanteio pelo lado esquerdo e a cabeçada no primeiro pau, tirando ali do goleiro da Portuguesa. E o empate em 1-1, que deixa a situação para a Portuguesa um pouco mais confortável, já que a Portuguesa, se acontecer um empate na partida da volta por 0-0, a Portuguesa estará classificada pelo gol marcado na casa do adversário. Quem vencer estará classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Tivemos outro jogo ontem também, né, pela competição. Pois é, o Bragantino enfrentou o Criciúma. Esse jogo entre Bragantino e Criciúma também foi válido pelos jogos de ida da segunda fase. E o Criciúma venceu e eliminou o Bragantino em casa. Vamos ver os gols. Vai lá o goleiro. Gol! É do Criciúma em Bragança Paulista. Ficou um suspense ali, os jogadores pararam também, olharam para o Bandeira e o Bruno Lopes colocou a bola na rede. Vamos rever. Vamos ver como é que foi o lance, ó. Saiu o goleiro Lauro e o toque do Bruno Lopes para fazer 1-0 para o Criciúma. O gol marcado aos 14 minutos, William. Bola parada, né, Jota? Bola parada, a gente fala que é concentração. Os jogadores... Dominou por ali o Pará. E olha o passe para o Paulo Sérgio. Gol! É do Tigre catarinense Paulo Sérgio. Um presente do adversário, né? O Pará domina a bola. Perdão, foi o Léo Gago, ó. Perdão, foi o Léo Gago. Olha o que ele faz, ó. Ele dá um passe para o atacante do Criciúma. E aí o Criciúma faz 2-0 no Bragantino. Incrível, né, William? Incrível a infelicidade do Léo Gago nesse passe, né? Deu a evolução, mas está de parabéns o Criciúma pelo que fez aqui hoje, conseguiu se portar bem diante do Bragantino. Olha o Lauro saindo do gol de novo! Gol! Jefferson! 46. Você acompanhou então os detalhes aqui dessa conquista do Criciúma, né, que passou de fase e já está classificado para a terceira fase com esse 3-0 em cima do Bragantino. O Paraná jogou contra o Jacuipense, ainda pela primeira fase da competição. Foi o jogo da volta entre as equipes. Você lembra que o Jacuipense venceu o primeiro jogo na Bahia por 1-0.
E aí, tinha a possibilidade justamente de, aliás, perdeu, né, para o Paraná o primeiro jogo por 1-0 e foi jogar na casa do Paraná Clube. Você vai acompanhar os melhores momentos dessa classificação dramática do Jacuipense. Que fase do Paraná, hein, gente? Paraná eliminado para o Jacuipense da Bahia. Nossa Senhora, rapaz. Vamos ver então, vamos ver o que aconteceu. Vamos lá. A bola aqui bateu daqui, bateu de lá. O Edinaldo ali, no mínimo indignado, porque é o seguinte, a bola teve viva por ali, o Paraná Clube teve a oportunidade, inclusive, de mandar pro gol com o Ian Felipe. Para sorte do goleiro, essa bola passou sem muito perigo. E o Lúcio Flávio tentou dar um chapeuzinho dentro da grande área, André. Pois é, você falou da situação do goleiro Edivano. A movimentação na grande área. Por ali o Luciano está também se movimentando. O Marclay. A mesma coisa. Wesley. O cruzamento que vem do Bruno por baixo. Aí o Paraná Clube sai. Tenta fazer o drible. A marcação forte para cima dele. Mais um chute cruzado. E a bola vai na rede pelo lado de fora. Mais uma possibilidade. Mais um chute. Você está vendo aí. A bola vai sobrar lá em cima. O chute que vai na rede pelo lado de fora. Tendo desvio. Indo pela linha de fundo. Inclusive passando ali pelo Morrinho Artilheiro. Escanteio do time baiano. O Maxwell. Olha o Maxwell. Levou na perna esquerda. Já chega para ajudar o Lúcio Flávio. De novo Nadson. Vai passar aqui o Bruno. Nadson com o Maxwell. Tentou levar. Nadson na grande área. Levou. Chegou. Mandou pro gol. Perdeu o gol. A tabela aqui funcionou. Você vai ver de novo. O Maxwell tocou. A boa escapulida ali do Nadson na cara do gol. Veja de novo você atrás do gol. A jogada do Maxwell daqui de lá conseguiu fazer o passe. O Nadson conseguiu escapar com categoria, mas na hora de finalizar, no detalhe do lance, você vai ver aí. Ele passou do Bianor, aí mandou por cima do gol. Sobrou pro Lúcio na perna direita, driblou, ajeitou, faz o toque atrás e pegou errado na bola. Chegou o Leandro Vilela de frente para o gol. Você vai ver que a festa que fez o Lúcio Flávio poderia ter batido. Aí ele preferiu servir e veio a marcação precisa ali para fazer o corte na chegada do Ed Carlos. Veja, o Ed Carlos conseguiu meter o pé na bola. Não conseguiu arremate em cheio, chegou a tocar na bola o Leandro Vilela, mas aí ficou no desespero, perdeu a chance o Paraná Clube. Por isso acertou a arbitragem em marcar tiro de meta. O Lúcio... O Nadson sai da referência, encara a marcação ali do Rodrigo, do cruzamento com a grande, olha o toque de cabeça. Você está vendo aí que o Maxwell vai dizendo que foi empurrado. O cruzamento do Nadson, o Maxwell subiu, vamos ver se aconteceu alguma coisa ali. Não. Olha aí, mais uma vez, você com a câmera atrás do gol. O Nadson cruzou, o Maxwell subiu. A bola passou do Marclay, o Maxwell... Rapaz, mas caiu desajeitado ali, hein? Bruno voltou. Leandro Vilela na frente com Rossi. Rossi encara a marcação, colocou do outro lado na direção do Ian Felipe. De cabeça, o Ian Felipe. O garoto subiu mais alto que todo mundo. Vai fazer o toque de cabeça. Veja aí, o goleirão foi lá. Edivando tocando ali, a bola saindo pela linha de fundo. O Edivando trabalhou um pouco no jogo, mas nessa aí ele foi esperto, hein? Deu um tapa na bola, a bola sai para escanteio. Veja aí como subiu esse Ian Felipe. Ele põe as mãos na cabeça, reage realmente o garoto. Mais uma bola para a grande área do escanteio no segundo pau. Olha o toque de cabeça, subiu e foi embora. Vem-se embora Ian, pode cruzar do outro lado. Olha o toque de cabeça, mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade do Ian Felipe. Veja só, ele vai pedindo bola aqui. A bola quicou, ele meio que perdeu ali o tempo dela. O cabeceio, você está vendo, de garoto para garoto. De Ian para Ian Felipe. E com o Lúcio Flávio mais adiantado, o Paraná começou a melhorar ofensivamente. O Rossi subiu de produção e lá pela esquerda já tem... O Lúcio que está perto dela para fazer o cruzamento. A bola vai ali no miolo. No toque pro gol! A grande defesa do Edivando. Você está vendo aí o cruzamento do Lúcio Flávio. Toque no miolo. Mais uma vez o lance para você poder rever quem fez o toque na bola ali, ó. É o Jean. Teve a oportunidade no gol. Grande defesa do goleiro Edivando.
o Lúcio Flávio mais dentro do jogo, é um Paraná melhor em campo. E o Jacuipense dá o passo à frente com a entrada do jogo, puxa o Ed Carlos para o lado e vai com o time um pouco mais para cima. Encarou a marcação, Bruno tenta buscar na perna esquerda a jogada do gol. Olha o Nadson na cara do gol, pode marcar, driblou, mandou pro gol. Gol! Do Jacuipense! O homem gol aí do time baiano, vibra de um lado, vibra do outro. Nadson, com a tranquilidade, a frieza de um artilheiro, do atacante. Veja aí a jogada do Bruno. Tá soltinho o Bruno para poder flutuar por ali. Nadson driblou, ficou na cara do gol. Sem chances pro goleiro Marcos. Veja aí, o Bruno faz o toque. A tranquilidade do Marcos, que escapa da marcação, limpando ali para cima do Bianor, mandando no ângulo. Vibra demais o Nadson, que no primeiro tempo perdeu uma oportunidade. Dessa vez vibrando demais. Veja aí o Clepson Araújo e sua comissão técnica. Esse foi o resultado do tempo normal, mas nos pênaltis a Jacuipense venceu o Paraná Clube por 5-4 e você viu aqui todos os lances, os melhores momentos da partida, né? Que fase do Paraná. Jacuipense classificado vai enfrentar o Náutico na segunda fase da competição. Quem passar vai enfrentar o Flamengo, entre Náutico e Jacuipense. Pega o Flamengo na terceira fase da Copa do Brasil. Vamos dar sequência aqui ao programa, trazendo as manchetes da Gazeta. 81 anos de tradição, credibilidade, compromisso com a notícia. E você já sabe, né? Todas as manhãs estamos sempre repercutindo, de terça a sexta, as principais manchetes da Gazeta. E o destaque na Gazeta desta sexta-feira é esse. FAF define datas das semifinais. Coruripe e CSA jogam amanhã e segunda. Por quê? Porque o Coruripe vai enfrentar o Atlético Goianiense na quinta-feira pela Copa do Brasil. É o aperto do calendário brasileiro. Nunca vi, meu irmão, uma bagunça tão grande. Não sei por quê. Tantas competições, minha gente. Tantas competições. Então, CSA e Coruripe jogam 2 vezes em 48 horas. Jogam amanhã e logo depois na segunda-feira. Entidade preparou resolução determinando um novo critério de índice técnico para definir quem fica com a vaga na Série D. Vamos ver esse material aqui. A FAF preparou uma resolução determinando um novo critério de índice técnico para definir quem fica com a vaga do Brasileiro da Série D de 2015. O novo critério foi definido porque uma polêmica surgiu em relação ao artigo 27 do regulamento do Alagoano, sobre o representante de Alagoas na Série D, cujo texto diz que a vaga para essa competição é de acordo com o índice técnico da Copa Maceió segundo turno. Como o estadual só tem agora 4 times e 2 já estão nas séries B, CRB e ASA, pela lógica, a vaga para a Série D seria disputada entre os outros dos 2 semifinalistas, ou seja, CSA e Coruripe, diferentemente no que diz tal artigo. Sendo assim, a federação criou um critério determinando que a vaga na Série D será disputada baseada no índice das semifinais. Eu vou dizer uma coisa para você, com toda sinceridade. É difícil, gente, nós falarmos de campeonato alagoano organizado desse jeito, cara. Essas resoluções que a federação coloca todos os dias no regulamento, minha gente. É difícil. E depois não me venham com argumentos dizendo que isso é em decorrência da saída do Sport de Atalaia. Minha gente... Não venha não, porque na minha testa não está escrito a palavra otário, não. Não está escrito a palavra idiota, não, na minha testa. Custava nós criarmos um campeonato sem tantas invenções, gente. Fazer o feijãozinho com arroz, meu Deus do céu. Um campeonato é um turno único, todo mundo contra todo mundo e acabou, meu Deus do céu. De janeiro para cá não é possível que um campeonato desse já não tivesse também em andamento. Mas é difícil, cara, fazer as coisas, os caras inventam demais, meu Deus do céu. Aí gera uma confusão dessa e todo dia a resolução que entra, todo dia a federação fazendo adequações no regulamento de acordo com a competição. Isso gera, gente, uma confusão na cabeça do torcedor, na cabeça dos companheiros de imprensa, dos dirigentes, dos jogadores. Gera uma confusão só, meu Deus do céu. Vamos fazer as coisas de maneira mais simples. Fazer o feijãozinho com arroz, rapaz, não tem o que inventar.
Mas parece que a turma gosta de ir pelo caminho mais difícil para mostrar assim, eu posso fazer uma coisa diferente. Todos nós sabemos, gente, mas tem coisas que não tem como inventar. Tem que fazer o que os outros fazem. Goleiro Jefferson, meia Rafael Granja e atacante Reinaldo voltam ao CSA no jogo de amanhã contra o Coruripe pela semifinal do Alagoano. Ex-dirigente Silvio Targino, do CSA, será homenageado hoje, às 3 da tarde, no Mutange, no projeto que homenageia azulinos ilustres. CRB e Alvinegro com o mesmo problema na lateral. São as baixas que o CRB tem, os problemas que o CRB e o Asa estão enfrentando. Vica e Alexandre Barroso nesta semana decisiva, né, rapaz? Domingo, primeiro jogo entre as equipes, 4 da tarde, né? CRB e Asa, primeiro jogo no Repelé, segunda partida no Coraci, em Arapiraca. Coruripe e Asa pedem árbitro de fora. Segundo jogo entre CSA e Hulk terá juiz da FIFA. Interessante essa situação, né? Solicitar o árbitro de fora já é de praxe do Asa, isso não é novidade, é um direito que cabe a qualquer clube solicitar a arbitragem no momento que o time se sente prejudicado ou não se sente confiante em deixar os árbitros da Federação de Alagoas. Não vejo nenhuma polêmica nesse assunto, tá? São Paulo desiste de técnico argentino, Rafael Nadal é eliminado no tênis, né? Tá aqui na Gazeta de hoje também. Rafael Nadal, o espanhol, número 4 do mundo, foi derrotado pelo italiano Fábio Fordini. Ontem, ele que é o 30º no ranking mundial e está eliminado das oitavas de final do ATP 500 de Barcelona. O jogo durou mais de 2 horas. Romário quer investigação sobre Marim. Pedido do senador foi feito ao Ministério Público e à Receita Federal. Romário aí contra-atacando aí a questão da gestão da CBF, na gestão passada, né? Já que agora é o Marco Polo Del Nero, que é o presidente. Libertadores terá clássicos brasileiros, Atlético e Inter, né? Não é Atlético e Inter, né, pessoal? É Atlético e Inter, né? Pela Libertadores? Nós falamos ontem esse assunto, né? Inter e Atlético Mineiro, né? Dá uma olhadinha aqui. Já o classificado Inter enfrenta o Atlético, né? É isso mesmo, Inter e Atlético, São Paulo e Cruzeiro. São os confrontos brasileiros na Libertadores. TJD vai discutir ações para as torcidas conviverem em paz. Essa matéria nós já temos ela na casa aqui, está justamente aí com imagens da TV Gazeta, a Estela, né? A Estela Nascimento, né, que fez justamente essa matéria pela TV Gazeta. Nós vamos colocar esse material aí, onde ontem aconteceu uma reunião do Tribunal de Justiça com os membros das organizadas. O pessoal da torcida do CRB chegou atrasado, mas teve como dar pelo menos algum posicionamento para as autoridades. Vamos dar uma olhadinha então nesse material da TV Gazeta. Vamos acompanhar. Os casos de vandalismo e a violência das torcidas organizadas antes, durante e depois dos jogos levaram o judiciário a marcar uma audiência de conciliação. A expectativa de encontrarmos caminhos de controle para que elas possam conviver civilizadamente e harmonicamente. Há 9 anos, brigas entre as torcidas organizadas Mancha Azul e Comando Vermelho dentro e fora do estádio Rei Pelé levaram o Ministério Público a entrar com uma ação na Justiça pedindo a extinção das duas torcidas. O Ministério Público não quer simplesmente extinguir as torcidas, quer que o torcedor vá para o estádio para torcer e não para praticar atos de violência. Este mês, as confusões no primeiro clássico das multidões levaram o desembargador Tutimé Zairan a suspender as atividades das torcidas do CRB e do CSA e a entrada delas em qualquer jogo. No dia 5 de abril, torcedores jogaram pedras no campo durante a partida. A polícia precisou usar balas de borracha para conter os vândalos. A audiência no Tribunal de Justiça foi marcada para discutir medidas de combate à onda de violência. A torcida do CRB não apareceu e a da Mancha Azul trouxe algumas propostas. O torcedor do time mandante poderá levar um rival, no caso, um exemplo, o torcedor do CSA vai levar um do CRB e vão assistir jogos juntos. Temos uma proposta a oferecer também ao Ministério Público, que é um disque denúncia específico só para o futebol, tanto nas idas e nas voltas como dentro do estádio. O comandante do CPC defendeu a manutenção da interdição das torcidas até que novas medidas de controle sejam tomadas. O cadastro efetivo, a autorização dos responsáveis pelos menores que frequentam essas torcidas, o acesso ao estádio de forma identificada e individualizada e não em grupos. A Federação Alagoana de Futebol acredita que o melhor mesmo é acabar com as torcidas. Se não houver nada que resolva, que controle essas atividades,
atitudes. Eu acho que a federação é a favor da extinção sim, tem que acabar com essas torcidas organizadas e a gente trazer o verdadeiro torcedor para o estádio. Pois é, então aí a participação do presidente da federação, Felipe Feijó, já se posicionando contra o retorno das maiores organizadas do estado, né, das torcidas organizadas de CRB e do CSA, né, que é a Mancha Azul do CSA e a Comando Alvirrubro do CRB, para os estádios aqui em Alagoas. Essa matéria brilhante aí da Estela Nascimento, que proporcionou para você aqui no Canal Esportes, nós colocarmos também numa linha de discussão esse assunto. E você em casa, claro, vai tirar a partir desse material as suas próprias conclusões nesse aspecto. Você viu quantas pessoas marcaram presença nessa reunião? 4, 5, não é? Então não dá para você dizer que aquele que vai lá para o estádio provocar a situação, aquele se interessa com reuniões, não quer nem saber, meu irmão, disso aí. Com toda sinceridade, o cara não quer nem saber. As últimas notícias aqui no Canal Esportes, vamos lá, olha, pesos pesados se provocam e são contidos naquela hora do cara a cara. Você já viu aqui no UFC várias vezes essa situação, né? Luiz Carlos Ninja empurrou Bira Lima e seguranças intervêm para impedir briga. Emerson Tigrinho não bate peso e não concorrerá a cinturão dos galos do evento. É o Face to Face do Rio, né? Que será realizado, a edição número 11. E aqui tem imagens do momento em que os lutadores ficaram no cara a cara. Acabou um empurrando o outro ali, teve que ser contido pelos seguranças para não brigar justamente antes, antecipar a luta, para não antecipar a luta. Os dois nutrem grande rivalidade desde que se enfrentaram no número 9, na edição número 9 do Face to Face, em dezembro passado. Ibira foi apontado vencedor em polêmica decisão unânime dos juízes. Os dois trocaram ofensas logo após se aproximar para a encarada e Ninja empurrou o adversário para longe. São imagens que você está acompanhando aqui no Canal Esportes. Estamos chegando à reta final aqui do programa. Olha, o TJD puniu o lateral direito do CSA Nego, está aqui a informação, com 4 partidas e aplicou multas a CSA e CRB ainda pelos episódios do primeiro clássico de 2015 pelo Campeonato Estadual. Azulão promete entrar com recurso para obter efeito suspensivo. Time do Mutange vai pagar R$1.000 e Galo R$1.500 por incidentes causados no primeiro clássico. A agenda de julgamentos da 2ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, marcada para o auditório do Repelé, estava cheia ontem. Os principais processos da noite envolveram CSA e CRB, que foram punidos com R$1.000 e R$1.500, respectivamente, pelo tumulto dentro do Trapichão. Lateral do Azulão Negro não foi absolvido pela agressão a um policial após o clássico e tomou um gancho de 4 partidas. Como a suspensão automática foi cumprida, restam 3 jogos. A defesa avisou que vai entrar com um recurso nesta sexta-feira para obter o efeito suspensivo. A denúncia referente à expulsão de Negro foi efetuada pelo procurador do TJD, Márcio Barbosa. Relator do processo, o auditor Vitor Gaia, analisou as imagens e disse não ter encontrado evidências de uma suposta agressão à arbitragem. Ele levou em conta ainda o caráter primário do lateral no momento do anúncio da sentença. O voto foi acompanhado pelos auditores Edson Correia e pelo presidente da 2ª Comissão, Alexandre Paranhos. Aí, imagens do lateral do CSA, punido por agressão. A pauta, no entanto, foi além do julgamento do lateral. Após análise dos autos e documentos, os auditores resolveram punir CRB e CSA pelos incidentes provocados pelas torcidas dentro do Repelé no Clássico das Multidões, disputado no dia 5 de abril. Vitor Gaia também foi o relator do caso e teve decisão acompanhada por Paranhos. Edson, contudo, divergiu e ele queria a duplicação do valor. O detalhe é que existe hoje uma situação onde diretores, representantes do CSA, o Valmar Peixoto, né? Advogado do CSA aqui, logo por trás do Roberto Mendes, na foto. Você está observando aqui o Wilton Figueiredo, ex-presidente do CRB, ao lado do Marcos Cimaverde, representando, obviamente, o Clube de Regatas Brasil, e o outro advogado, né? Acredito que é o Carlos Rubens, esse aqui, né? Representando o CRB. Então, essa situação, isso também gerou prejuízo para os clubes, não é? Para CSA e CRB. Essas imagens você acompanhando aqui no Canal Esportes. E para fechar o programa de hoje, vamos trazer aqui na sequência a tabela do campeonato, né? Os jogos deste final de semana, para a gente encerrar o Canal Esportes. Vamos lá. Colocar no vídeo. Cururipe e CSA jogam no Gerson Amaral, amanhã à noite, a partir das 19 horas. No domingo, às 4 da tarde, CRB e Asa no estádio Rei Pelé. Os confrontos da volta programados para segunda-feira, às 8h30 da noite no Rei Pelé. CSA e Cururipe, e na quarta-feira no Coraci da Mata Fonseca, Asa e CRB, jogo marcado para as 10 da noite.
Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes, deixando um forte abraço para você. Vem aí na sequência o Cortando com Ariel Fernandes, a entrevista, o debate, a opinião, e nós teremos, se Deus quiser, um novo encontro na próxima segunda, já para repercutir a situação dos estaduais em reta decisiva e os principais assuntos do esporte neste fim de semana. Um grande abraço para você, fique com Deus e até segunda. A gente se vê.